Olá, tudo bem? Muito bom dia. Está começando o Alô Comunidade. Hoje estou recebendo Nara Queiroz, psicóloga e gerente do CAPS 1, aqui em nosso programa. Nara, seja bem-vinda. Bom dia. Muito obrigada. Bom dia. Olha, obrigado por ter aceitado o nosso convite, por falar nesse assunto que parece que é um assunto muito difícil, mas eu tenho certeza que nesse bate-papo a gente vai transformar isso na melhor forma possível para que as pessoas que estão em casa nos acompanhando possam compreender esse lado que parece ser obscuro, mas na verdade não é, né? Com certeza. Muito bem. O que é o CAPS? Então, o CAPS, né, ele é um centro de atendimento psicossocial. O que isso significa, né? É o lugar que a gente tem para tratar e acolher as pessoas, né, com transtornos mentais. No caso do CAPS 1, transtornos mentais graves e persistentes. Aqui em Carangola a gente também tem o CAPS AD, onde a gente trata a dependência química, né, álcool e outras drogas. Bom, você está falando sobre o CAPS AD. Parece que Carangola é uma cidade privilegiada, porque são poucos municípios no Brasil ou no estado que não tem o CAPS AD? No Brasil, como um todo, ainda são poucos CAPS AD mesmo, CAPS AD. Isso, na verdade, como que funciona? Quando foi criado o CAPS? O CAPS, a lei... Desculpe te interromper, mas é um programa do estado ou do governo federal? O programa é do governo federal, porém, o CAPS é um serviço municipal. Né? É o município que tem que mantém o serviço. A lei que regulamenta o CAPS é de 2002. O CAPS de Carangola, o CAPS 1, é de 2005. Né? O CAPS AD é mais novo, eu não sei exatamente a data que ele foi implantado. Certo. E hoje o trabalho de vocês, onde tem sede própria? Sim, o CAPS hoje ele funciona lá na Rua Antônio Tomé, sem número, é próximo ao Instituto São José. Chegando lá tem uma plaquinha, escrito CAPS, é fácil de identificar. Muito bem. Como que funciona o trabalho de vocês? Antes, porém, da gente chegar nessa parte do seu trabalho, a Nara tem uma história muito bonita. Ela saiu de Carangola novinha, né? Continua novinha, é uma menina ainda, né? Para estudar. E você formou em psicologia. Sim. Em São João del Rei, né? Isso. E lá durante 2 anos você tinha me dito que fez um estágio. Fiz, né? Estágio no E como CAPS. foi essa sua primeira experiência? Primeiro, por que você escolheu a profissão de psicóloga? Eu fiquei na dúvida, né, entre direito e psicologia. Aí eu pensei que na psicologia eu poderia lidar de uma maneira mais humana com as pessoas. E foi isso que me levou, porque eu tive contato com pessoas com transtornos mentais quando eu era nova e aquilo me fascinava um pouco. Aquelas questões de Freud, eu achava muito interessante. E quando eu fui para a psicologia, eu vi que era isso mesmo que eu queria fazer. Você identificou? Me identifiquei, fui me identificando mais com a área de psicologia social e escolar. Gosto muito do Freud, mas trabalho muito na área de psicologia social e saúde pública, né, que é exatamente o trabalho que eu faço hoje no CAPS. Bom, e lá em São João del Rei, quando você teve esse primeiro contato, quando você começou a fazer o estágio, como que foi? No primeiro momento, foi um impacto? Teve medo em algum momento? Não, nem um pouco. Gostou realmente? Eu gostei. Isso que eu quero. Eu já participava do grupo de extensão onde havia o estágio no CAPS. E eu participava com outros grupos de extensão, né? Fazia um rodízio mesmo, de troca de conhecimentos. Eu era responsável do nosso grupo de levar para esse fórum que havia todo mês. E eu sempre ouvia as histórias do CAPS, das oficinas, porque lá não havia oficineiros do CAPS, eram só os voluntários. Então, eram os estudantes que faziam as oficinas. Então, eu tinha muita vontade de conhecer, e eu ia algumas vezes. Mas quando eu passei a fazer parte da equipe, né, de voluntários, eu fazia oficina de teatro com eles. Né? Eu fiquei completamente apaixonada e eu vi que a minha formação, né, o que eu estava aprendendo no grupo de extensão, eu iria conseguir trabalhar de uma forma diferente dentro do CAPS, né? Eu vi que aquilo ia me dar um suporte, realmente me deu, assim. Hoje aqui a gente tem oficineiros, temos artesão, temos terapeuta ocupacional no CAPS 1 de Carangola, então o trabalho é bem diferente, assim. E eu lembro daquilo que eu vivi lá como estagiária e vejo que as coisas aqui estão bem melhor. Está mais avançado, então. Sim. Muito bem. Como que funciona o trabalho do CAPS? No caso, é usuário. Usuário que a gente fala usuário do sistema, né, do serviço de saúde mental. Como que é feito esse trabalho de vocês como profissionais com essas pessoas? Então,
A pessoa ela pode nos procurar por demanda espontânea ou então encaminhada por algum outro serviço, né, de saúde. Pode ser a estratégia de saúde da família ou algum médico especialista, ou a família pode perceber que a pessoa está precisando de ajuda. Então, todas essas demandas são acolhidas. Chegando ao CAPS, sempre tem um profissional de plantão para fazer o acolhimento, né? Que seria como uma triagem. A gente vai ouvir a história, o que está acontecendo de fato com aquela pessoa e vai orientar. Como o CAPS ele só atende transtorno grave e persistente, né? Como eu já havia dito, é nesse momento que a gente faz essa triagem. Por exemplo, depressão. A gente trata alguns casos de depressão no CAPS, porém existe depressão leve, moderada, né, persistente, transtorno depressivo recorrente, que é aquele que a pessoa já está há mais de 3 meses, ou então um episódio depressivo. Então, os profissionais que fazem esse acolhimento, eles tentam ver se esse transtorno é grave ou não. Caso não seja, a gente encaminha para o melhor tratamento possível dentro do serviço público do município, ou a policlínica, ou na própria estratégia de saúde da família, né, dependendo do grau e do quadro da pessoa. Mas caso seja caso nosso, né, do CAPS, a gente passa para o segundo passo, né, que é montar o plano terapêutico dessa pessoa. E cada usuário tem um plano terapêutico singular. Né, é feito para cada um deles, os horários que ele vai frequentar, as oficinas, tudo é montado junto com o seu técnico de referência. É tudo individual. Tudo individual. O que tem para um não serve para outro. Não, né, claro que tem muitas atividades em conjunto, mas você monta com o seu técnico de referência, que é um profissional de nível superior, né, que pode ser psicóloga, ou a enfermeira, assistente social, o educador físico, terapeuta ocupacional. E aí monta junto com ele, né, e passa sempre pela consulta com o médico, porque o acompanhamento é sempre feito também com o médico, né, porque normalmente transtorno grave precisa sim de medicação. Certo, muito bem. Bom, Nara, existe dentro da sociedade um preconceito muito grande quando as pessoas são orientadas a procurar um psicólogo, sim. Ou então quando a pessoa, né, ela apresenta algum distúrbio, ou sei lá, alguma coisa no sentido, fala, você tem que ir no psicólogo. Primeiro, qual a diferença do psicólogo para o psiquiatra? Olha, a diferença maior é que o psicólogo ele não pode receitar nenhuma medicação. O psicólogo estuda psicofarmacologia, mas ele não receita, somente o médico. Porém, o psicólogo ele é um terapeuta, sempre o psicólogo tem essa formação de terapeuta. Mas nem todo psiquiatra é terapeuta, né? Que faz esse acolhimento pela escuta, nem todos os psiquiatras são terapeutas. Por sorte, nós temos hoje um psiquiatra no CAPS que é também terapeuta. Isso é muito bom para nós. E também temos um neurologista, né? Que atua lá com a gente. Mas essa é a maior diferença mesmo. Como que dentro do seu trabalho, como que as pessoas, essa questão da saúde mental, isso é genético? Pode sair de um pai para um filho, ou a pessoa no caminhar da vida, ela pode desenvolver, é uma doença na verdade mesmo? É uma doença. A pessoa pode desenvolver realmente isso? Pode, é sempre uma doença, e né? Sempre doença, no caso mental, relacionada ao cérebro. Sim, é um transtorno mental, né? Existem deficiências que são congênitos, né? Por exemplo, o retardo mental, a pessoa, né, já nasce com um retardo mental, ou então, às vezes, alguma dificuldade devido a alguma paralisia cerebral, né? Mas os transtornos, eles podem acometer qualquer pessoa em qualquer momento da vida. Mas os estudos indicam, por exemplo, transtornos graves como a esquizofrenia, os estudos indicam que a maior probabilidade quando algum parente próximo tem. Porém, não existe nenhum estudo que comprove qual fator genético. A gente tem os estudos das estatísticas que mostram que há essa correlação. Porém, não se descobriu o fator genético, como na síndrome de Down, por exemplo, que a gente sabe que é uma doença cromossômica. E qual cromossomo é. Mas não sabe se é do pai, da mãe, se vem de quem. Na doença mental não tem algo físico. Por isso é algo que põe medo nas pessoas, porque de repente você pode ser acometido, sim, por alguma doença. E claro que dependendo do transtorno, tem
tem grupos que são idades que é mais comum, né, o tipo de vida que você leva que é mais comum que isso aconteça, mas não é regra de fato. Hoje o atendimento do CAPS, vocês conseguem fazer um atendimento, por exemplo, no domicílio, na casa da pessoa ou não? A gente, agendando algumas vezes, a gente vai sim, né? Mas são casos específicos e a gente depende, não tem um carro próprio do CAPS, então a gente depende da disponibilidade do carro da saúde, né? Quando, em casos mais graves, né, que a pessoa não está saindo, a gente sempre dá um jeito, se for perto do CAPS, a gente vai, né? Mas não é algo que a gente sempre pode fazer, principalmente porque nós não temos um veículo, né? Às vezes acontece, a gente está no Triângulo, às vezes acontece algum problema lá na Varginha, né? Talvez fica difícil a locomoção. Certo. Em relação aos medicamentos, todos os medicamentos que vocês precisam ou são, no caso, passado para o paciente, o município tem ou falta? Não, inclusive eu até falei isso na Câmara e queria repetir, Carangola tem uma vantagem que a gente tem no CAPS, algumas medicações mais modernas que em alguns outros CAPS, né, não tem. São medicações com menos efeitos colaterais e hoje a gente tem disponível no CAPS. Por isso que muitas pessoas às vezes querem se tratar no CAPS porque esses remédios estão só no CAPS hoje, né, para se tratar de medicamentos mais caros. Mas hoje a gente tem um medicamento que está faltando na rede como um todo, mas já está em processo de licitação e não é algo que falta sempre, né? Às vezes dá algum problema de transporte, mas é sempre dado a receita para o usuário, né? Para ele pegar na farmácia, ou então aqui na farmácia do SUS, porque tem alguns medicamentos que tem na rede pública, mas não é do CAPS. Porque às vezes a pessoa tem problema de pressão alta, aí remédio para pressão não tem lá, mas ela pega na rede do SUS, né? Aqui mesmo, em Carangola. Muito bem, eu quero mandar um abraço aqui, nosso grande amigo Dr. Mário Eringe. Dr. Mário Eringe, um médico de Manhumirim, né? Deputado federal, uma pessoa muito amiga nossa aqui da TV Cidade. Deputado, um carro aqui para o pessoal do CAPS de Carangola, acho que ia ajudar bastante. O senhor que conhece da área da saúde, sabe do trabalho, da importância do CAPS. Acho que daria para o senhor conseguir esse carrinho pra gente aí, né? Um carrinho ajudaria bem, né? Ia fazer o pessoal locomover bacana aí, fazer um trabalho ainda melhor que existe aqui dentro de Carangola. Aquele dia os vereadores na Câmara também reivindicaram, né? Quem sabe? Vamos ver, todo pedido é bom, quanto mais pedido alguém vai ter que dar pra gente, né? Em relação a isso também, inclusive na Câmara, eu ouvi vocês falando sobre a criação de um boleto, na verdade um boleto não, um cartão, um carnezinho, né? Como funciona esse carnê? Então, na verdade, é a associação, né? Associação de Familiares e Amigos dos Usuários do Serviço de Saúde Mental, né? A FAUSAM, que o Léo é o presidente, Leonardo. Ele é um usuário do CAPS, é tratamento há bastante tempo. Ele é o presidente da associação, eu sou a vice dele. E a associação é composta por usuários e amigos, né? Alguns funcionários do CAPS, outros que não são funcionários do CAPS, mas estão na associação. Essa associação ela veio com o intuito mesmo de ajudar a família, ajudar o usuário, em todos os sentidos, né? Porque o presidente hoje faz um papel muito bom, porque ele reivindica as coisas, né? Até a reunião da Câmara foi ele que foi lá conversar com o Tatá no início. E ajudar mesmo, às vezes está faltando uma medicação que não tem disponível no sistema público e só no privado, aí a associação pode ajudar um associado, né, que não tem condição de comprar aquela medicação a comprar. Então a gente decidiu que a gente ia retomar esses carnezinhos, porque já existiam há um tempo atrás, e os carnês são de contribuição espontânea, né, como ele disse. A gente vai deixar com as pessoas e mensalmente a pessoa vai contribuir, né? A gente mesmo deixa o carnê, arrecada, com a quantia que quiser. E como que vai ser o processo? Já está sendo feito, já foi confeccionado esses carnês ou ainda não? Não, já estão praticamente todos prontos. Está faltando distribuir então? Está faltando distribuir, mas a gente já conversou com algumas pessoas que querem, né? A gente está vendo qual a quantidade, que já tem alguns prontos, mas são poucos, para o tanto de pessoas que querem nos ajudar. Que é bom. É ótimo. É uma coisa boa, né? Uma notícia boa, muito bem. Repetindo o endereço, estão na rua... Antônio Tomé, sem número, né? Mas tem uma plaquinha lá, escrito CAPS, que é próximo ao Instituto São José. O telefone lá de contato? É 3741-5754. Muito bem. Lembrando, quem quiser fazer parte, né, nessa colaboração, né? Amigos do CAPS, olha que bacana, Amigos do CAPS,
Pode ligar no 3741 5754, fazer lá a sua doação, o valor, né? O valor que a pessoa achar que ela pode pagar. Ela né? pode pedir o carnê que a gente deixa, se for no comércio, a gente leva, os próprios usuários entregam, eles mesmos arrecadam, para eles mesmos. Tudo é revertido em prol deles. Claro, eu quero demais agradecer a sua presença, suas considerações finais. Eu queria agradecer a vocês por esse espaço, né? E lembrar mais uma vez que o mais importante para o transtorno mental é o respeito, né? Porque aquela pessoa, ela não é um doente, ela é um cidadão ali. Então é lembrar disso, né? Que ela precisa ser respeitada e acolhida. E eu queria mandar um abraço para todos os usuários lá do CAPS, todos os meus usuários, para os funcionários, para toda a equipe, para a coordenação do município, né? E agradecer mais uma vez a vocês o espaço para esclarecimento e que precisarem da gente, estamos à disposição. Tá certo, nós também, tá bom? Pode contar com a TV Cidade, eu agradeço muito o seu carinho, espero que você volte mais vezes. Obrigada. Da próxima vez traz o coral. Com certeza, Combinado? eles vão adorar. Tá certo, obrigado então, Obrigada um abraço para você. você, obrigado pelo carinho, pela sua atenção, Alô Comunidade termina aqui.